Fala aí pessoal, meu nome é Hector Schinelli e eu vim aqui fazer um vídeo explicando sobre os aracnídeos. Porque as pessoas ouvem muito falar sobre os aracnídeos, aranhas são aracnídeos, Homem-Aranha fala de aracnídeos, mas as pessoas não sabem muito quem são os aracnídeos, se é um grupo de insetos, se é outra coisa, o que é. Então vamos lá, os aracnídeos não são insetos, é outro grupo, nada a ver, assim, bem distante. E como diferenciar um aracnídeo de um inseto, como saber se está olhando para um animal, saber que é um aracnídeo. Os insetos vai ter o corpo sempre dividido em 3 partes, que a gente chama de tagmas, são as partes do corpo. Vai ser a cabeça, o tórax e o abdômen. Na cabeça você vai ter antenas e olhos compostos, sempre um par só, às vezes ocelos também. E no tórax você vai ter sempre 2 pares de asa, que em alguns grupos pode estar modificado, ausente, mas o básico são 2, e 3 pares de perna. Já o corpo dos aracnídeos vai ser dividido em 2 partes, 2 tagmas. A primeira da frente é o chamado cefalotórax, é a junção da cabeça com o tórax, ou chamado também de prossoma. E a parte de trás é o abdômen, que é chamado também de opistossoma. O padrão básico dos aracnídeos, primitivo, quando os aracnídeos surgiram, era que o opistossoma fosse também dividido em 2 partes, que é chamado de mesossoma e metassoma. O metassoma, que é a última parte, é o que no escorpião forma o que as pessoas chamam de cauda. Mas na verdade não é bem uma cauda, né? Um rabo, é realmente a parte final do abdômen dele. Na parte da frente, o prossoma, a gente vai ter um par de quelíceras, que são as peças bucais que ele usa para segurar e manusear os alimentos. Vai ter um par de pedipalpos, que é uma estrutura que varia muito de grupo para grupo em forma e função. Eu vou explicar melhor sobre eles depois em cada grupo. E 4 pares de pernas. E no meio da carapaça prossomal, a gente vai ter um par de olhos medianos e na lateral da carapaça vai ter de 2 a 4 pares de olhos laterais. Aí isso vai mudar também de grupo para grupo, espécie para espécie, mas em geral eles vão ter algo entre 6 e 10 olhos, o mais normal é 8. Os escorpiões, que o nome da ordem é Scorpiones, eles vão ter o corpo, né, como eu falei, dividido em 3 partes, que é o prossoma, mesossoma e metassoma, sendo que o metassoma vai ser aquela parte que as pessoas chamam de rabo ou cauda, que ele afina assim e meio que se dobra por cima do corpo. No final, na parte terminal do metassoma, a gente vai ter o aguilhão, que é aquela estrutura inoculadora de peçonha, que é o que ele usa para se defender ou pegar presas. A outra estrutura de defesa dos escorpiões, como eu falei, são pedipalpos. São aquelas estruturas em forma de pinça que eles usam para segurar a presa, agarrar para poder comer. Uma estrutura bem característica dos escorpiões é o chamado pente sensorial. É uma estrutura que eles têm na parte ventral, né, a parte de baixo do opistossoma, mais ou menos no começo, ali na divisão entre o prossoma e o opistossoma, que é uma estrutura em forma de pente mesmo para sentir vibração. Então, essa é uma das estruturas mais importantes assim, que eles usam como sentidos. Porque os aracnídeos, de forma geral, não possuem visão muito boa, mesmo eles tendo muitos olhos, a grande maioria deles não enxerga muito bem. O principal sentido dos aracnídeos é a mecanorrecepção, é sentir vibrações do ar, do solo, do ambiente de forma geral. Apesar de todos eles terem glândulas de produção e estrutura inoculadora de peçonha no aguilhão, poucos escorpiões podem causar problemas a humanos. No caso da maioria deles, o máximo que vai acontecer é você sentir dor, em alguns casos pode até doer muito, mas dificilmente vai causar algum problema grave. Aparentemente não existe muito consenso sobre qual seria a maior espécie de escorpião com maior tamanho. Entre as que são normalmente ditas como as maiores, tem o Pandinus imperator, que o pessoal chama de escorpião imperador, é muito comum usado em criação, em pet, assim, é relativamente comum. Também são bastante ditos como entre as maiores o Adogenes troglodytes e o Heterometrus sommerdanus. E todas elas têm ali mais ou menos entre uns 20 centímetros. Sendo que a Heterometrus, pelo que eu vi, seria detentora de um recorde com 23, mas no site do Guinness eu não achei nenhum recorde para maior escorpião, mas eu vi várias vezes pessoas falando que o Heterometrus seria o maior com 23 centímetros. Mas de qualquer jeito, os maiores são esses, fica em torno de 20. O próximo animal aqui que eu vou falar são os pseudoscorpiões, que é a ordem Pseudoscorpiones. Que eles têm esse nome porque eles parecem um bocado escorpião, mas na verdade eles nem parecem tanto assim. O nome vem basicamente por eles terem pedipalpos quelados, assim como os escorpiões, pedipalpos até bastante parecidos, mas eles são animais bastante pequenos, com alguns milímetros, assim, os maiores não chegando muito mais de 1 centímetro de tamanho, e eles não têm metassoma, então ele não tem o rabo do escorpião e tal, então ele nem parece tanto assim na verdade, mas é o suficiente para as pessoas associarem ao outro e darem o nome. Eles possuem glândulas de peçonha e de seda, assim como as aranhas, mas a glândula de peçonha deles fica no pedipalpo e as sedas ficam na quelícera.
Apesar deles terem peçonha, eles não oferecem perigos a nenhum humano, não existe relato de acidente com pseudo-escorpião, nada assim. O próximo aqui que eu vou falar são os aracnídeos mais conhecidos, com certeza, que são as aranhas. O nome da ordem Araneae. Existem em torno de 46 mil espécies de aranhas, assim, em todo o mundo, uma ordem bastante diversa. E bem comum de se ver, as pessoas veem aranhas o tempo todo, dentro de casa, etc. E é um grupo também que as pessoas têm muito medo. Muito comum você ver, principalmente na internet, você vê a quantidade absurda de aracnofobia que as pessoas têm. Qualquer coisa com foto de aranha, as pessoas já ficam apavoradas, mandam você queimar sua casa, fazer tudo assim, é bem comum. Mas será que elas realmente merecem esse medo todo? Será que a aranha realmente é um bicho tão do capiroto assim? Na verdade, não. De todas as 46 mil espécies de aranhas, só algumas poucas assim conseguem causar problemas graves. No Brasil a gente só tem 3 gêneros, que são o gênero Loxosceles, as chamadas aranhas marrons, o gênero Latrodectus, são as chamadas viúvas, né, onde tem a viúva negra, e o gênero Phoneutria, que são as aranhas armadeiras, que são tipicamente brasileiras. Fora dessas também não tem muito mais no mundo, assim, vai ter mais uns 2 ou 3 gêneros e olha lá. Eu não vou ficar falando aqui muito com detalhes quais são as aranhas peçonhentas, como identificar, qual é o efeito da picada, etc. Porque eu acho que isso vai abrir muito parêntese e eu vou deixar isso para fazer talvez em outro vídeo. Mas um que eu acho bem legal de falar logo aqui são as caranguejeiras. As caranguejeiras típicas, aquelas que as pessoas veem muito sendo usadas como pet, são em geral todas da família Theraphosidae. Aquelas são bem robustas, com o corpo bastante cheio de pelos, as pernas curtas, etc. Essas caranguejeiras mais clássicas, né, as Theraphosidae, nenhuma delas vai ser perigosas para humanos, nunca. Tem algumas outras megalomorfes não terafosídeos que podem ser, como por exemplo a Austariana atrax. Apesar disso, obviamente, uma picada de caranguejeiro deve doer bastante, porque elas são animais bastante grandes e robustos e fortes. Mas no máximo ali vai causar dor, bastante dor em alguns casos, mas o tratamento vai ser só de analgésico, antihistamínico e você não vai nunca ter efeitos graves. As aranhas possuem uma variação muito grande de formas e tamanhos, podem ir de poucos milímetros, aranhas que você mal consegue ver, até bem grandes, em torno de 30 centímetros são as maiores. Tem a Theraphosa blonde e a Heterópoda máxima, são as duas aranhas que meio que disputam ali o cargo de maior aranha do mundo, porque a heterópoda, ela às vezes chega um pouco maior do que a Theraphosa, mas a Theraphosa ela possui a maior massa corporal. O outro animal que eu vou falar aqui agora são os palpígrados, da ordem Palpígrade. Eles são animais bem pequenos, com os maiores chegando aí a uns 3 milímetros de comprimento. Não possuem aparelho circulatório nem de trocas gasosas, de respiração, porque eles fazem pela própria cutícula, assim, pela pele, já é o suficiente para espalhar pelo corpo inteiro. Eles vivem muito em ambientes assim escuros e fechados, como embaixo de pedra, às vezes no folhiço, muito comum em cavernas, e não possuem olhos. Eles se baseiam realmente só na mecanorrecepção, né, como eu já expliquei, é o mais comum de aracnídeos. E eles possuem uma característica que eu até vou falar mais, dessa característica, outros aracnídeos também têm isso, que é ter o primeiro par de pernas modificado em estruturas sensoriais. Eles não usam essas pernas para andar, elas ficam esticadas assim para frente e ficam sentindo o ambiente, tateando, e esse é o principal sentido deles. Eles possuem metassoma no final do corpo, mas ele é reduzido, e tem um flagelo no final, que é homólogo, né, evolutivamente tem a mesma origem ao aguilhão dos escorpiões. Agora eu vou falar aqui dos solífagos, ordem Solifugae. Eles são animais muito comuns de regiões áridas e desérticas. Eles não possuem metassoma. Eles possuem quelíceras muito desenvolvidas, bem grandes, podendo chegar a 1/3 do corpo deles ser só as quelíceras. E os pedipalpos são grandes, desenvolvidos, mas não possuem uma forma muito distinta. Eles meio que parecem assim uma perna que não afina. Ele meio que vai todo meio cilíndrico assim. E são sensoriais também. Eles ficam na frente enquanto eles andam. Às vezes chegam a encostar no chão, assim, quando eles vão cavar, acho que eles chegam a ajudar para cavar, mas é basicamente sensorial mesmo. Por causa das suas quelíceras muito desenvolvidas, uma mordida de um solífago pode com certeza doer bastante, mas eles não possuem peçonha, nenhum tipo de toxina, e são razoavelmente inofensivos para o ser humano, apesar de ter bastante lendas em torno deles que rodam a internet. Nessas lendas eles são chamados de aranhas camelo, ou sun spider, que seria aranhas do sol, ou wind scorpions, seriam escorpiões do vento, não sei muito porquê, eles não parecem muito escorpiões. Essas lendas que rodam, elas são aparentemente vindas de soldados americanos que estão servindo no Iraque, e eles normalmente vêm foto assim em perspectiva forçada, onde eles colocam os animais muito mais perto da câmera para parecer que são enormes e muito maiores do que são realmente, quando na verdade os maiores deles não chegam aí a uns 12, 15 centímetros, não mais do que isso. Dentre essas lendas assustadoras que as pessoas contam, tem algumas bem bizarras, como por exemplo, eles serem chamados de aranhas camelo
porque se alimentam do estômago de camelos. Eles colocam ovos dentro da pele de camelos ou de humanos ou de animais grandes. Eles podem correr até 40 km por hora e perseguem você como se fosse um leão faminto que quer te comer. E tem um ainda que diz que eles possuem uma toxina anestésica que faz com que eles possam comer presas vivas, às vezes dormindo, sem elas nem perceberem e nem acordarem. Mas a questão é, quanto dessa lenda na verdade tem algum fundo? Muito pouco. Para começar, obviamente, eles não são nem aranhas, nem escorpião, eles são ordem separada, solífugi. E apesar de eles serem bastante rápidos comparados a outros animais, eles não chegam a 40 km por hora. A velocidade mais rápida descrita assim, em trabalhos científicos é de 16 km por hora, e aparentemente até isso pode ser um exagero. E a velocidade mais rápida que já foi medida apropriadamente seria em torno de 1,5 km por hora. Também não é nada tão exagerado assim. Eles não possuem nenhum tipo de peçonha, nem nenhuma toxina e nem estrutura para injetar qualquer coisa. Eles botam seus ovos no solo e não na pele de animal nenhum. E eles se alimentam de pequenos invertebrados menores que ele. Em alguns casos podem pegar até uns lagartos, umas pequenas cobras, mas não um estômago de camelo. Já a parte sobre eles perseguirem pessoas, essa até que tem um fundo de verdade. Porque realmente às vezes eles perseguem as pessoas no deserto. Mas não é porque eles estão querendo te comer, você é muito maior do que eles nunca poderiam caçar você. Eles estão te perseguindo porque eles querem a sua sombra. Eles vivem em região bastante desértica e meio que a adaptação principal para eles sobreviverem elas é justamente a velocidade que ele pode correr pela parte com o sol e chegar rápido em uma outra sombra. Então eles vão correndo, seguindo as sombras para ficar sempre o menos tempo possível no sol. Então se você está ali parado, vem o bicho correndo na sua direção, você acha que ele está te caçando, e aí você foge, ele vai te seguir porque ele quer a sua sombra, mas se você simplesmente ficasse parado, ele ia parar na sua sombra e não iria fazer nada. Próximo aqui que eu vou falar são os Telefônida, também chamado de Uropyge, mas esse nome Uropyge pode causar certa confusão, porque de acordo com o autor, Uropyge pode ser ou os próprios Telefônida, ou pode ser um grupo que une Telefônida com o próximo grupo que eu vou falar, que é Schizômida. Então Uropyge fica meio assim, então eu acho melhor Telefônida mesmo. Eles são chamados popularmente de escorpião vinagre ou escorpião chicote. Eles são aracnídeos até bastante robustos, podendo chegar até uns tamanhos bem grandes, assim, em torno de uns 10 centímetros. São as espécies que são usadas também bastante como pet. Os nomes populares deles, que associam a escorpião, vêm do fato deles também possuírem pedipalpos raptoriais, e bastante grandes e bastante fortes, mas eles não possuem quela. Eles são raptoriais, assim, fortes, que eles usam para meio que abraçar a presa e esmagar. O corpo deles possui prossoma, mesossoma e metassoma, mas o metassoma é bastante reduzido, chegando aí a uns 3 segmentos, e no final dele possui um flagelo multiarticulado. Então ele se movimenta bastante, tem função sensorial, e é daí também que veio o nome escorpião chicote. Eles possuem glândulas que produzem substâncias com função repugnatória, que é de espantar predador. E dentre essas substâncias, a principal delas, na maioria dos grupos, é ácido acético, que é basicamente vinagre. Daí vem o nome de escorpião vinagre, porque vem realmente um cheiro muito forte de vinagre quando eles se sentem ameaçados. Mas como o ácido acético deles é muito concentrado, além de simplesmente vir um cheiro de vinagre, essa defesa pode ser bastante corrosiva e ácida para os predadores. Os próximos animais são os esquizômidos. Eles podem estar dentro do grupo Uropyge, junto dos Telefônidas, de acordo com o autor, ou, como eu falei, o Uropyge pode estar se referindo só aos Telefônidas e os esquizômidos separado. Eles são chamados às vezes de microescorpião vinagre, porque eles são bem parecidos com os Telefônidas, produzem também o ácido acético como forma de defesa, mas são pequenos e possuem só alguns milímetros de tamanho. Eles também possuem pedipalpo raptorial, só que tem meio que uma rotação no eixo. Em vez de eles se mexerem no mesmo plano do corpo, na horizontal, como nos Telefônidas, eles se mexem meio que na vertical, meio que nessa posição aqui assim, mas também tem função raptorial, serve para pegar a presa. Eles também possuem metassoma com flagelo, mas o flagelo não é grande e multiarticulado como nos Telefônidas, eles possuem uns 3 ou 4 artículos no máximo. Eles possuem a perna 1 mais longa que não toca o solo, assim como nos palpígrados que eu falei. Esse é um padrão relativamente comum em aracnídeos, e os Telefônidas também tem isso, e os esquizômidas também. O outro agora pra gente falar são os Riccinulae. São aracnídeos também bastante pequenos, pouco conhecidos e difíceis de encontrar, e são os tanques dos aracnídeos. Eles se movem lentamente, tem a cutícula muito reforçada, inclusive nas áreas entre uma placa e outra, ela tem estruturas meio que para encaixar, assim, de forma que ele possa se encolher e ficar completamente encoraçado, completamente resistente. E ele possui uma extensão do prossoma chamada cúculo, que cobre ali as peças bocais, a quelícera e os pedipalpos.
Então ele pode se encolher de jeito que ele fica bem duro assim, um predador não vai conseguir pegar ele. Eles possuem também os pedipalpos quelados, mas não são quelas fortes e brutas como os escorpiões. São quelas bem menores e mais fracas e que eles servem provavelmente para catar pequenas larvas que ficam dentro de troncos e buracos, essas coisas, porque eles são animais lentos e não conseguiriam caçar presas mais ativas que isso. Os próximos aqui que eu vou falar são os ácaros. Pra quem não sabia, os ácaros são aracnídeos da ordem Acari, ou Acari, não sei muito qual seria a pronúncia mais certa. Eles são o grupo mais diverso de aracnídeos, possuem mais espécies até do que aranhas, e possuem todo tipo de forma e comportamento e hábito de vida que você puder imaginar, fica até meio difícil saber o que falar deles. Eles são primitivamente, no surgimento, predadores de solo, assim como a maioria dos outros aracnídeos. Mas depois disso, alguns se especializaram em parasitismo, como no caso dos carrapatos, que são um tipo de ácaros, e alguns até viraram aquáticos. Eles possuem um padrão corporal um bocado diferente dos outros aracnídeos. Em vez de ter aquela divisão de prossoma e hipopistossoma, essas duas partes são meio fundidas, você não vê muita diferença de um para o outro, mas na parte da frente do prossoma existe uma diferença que não tinha nos outros. A parte das quelíceras e pedipalpos são mais separadas dos outros, numa parte a gente chama de gnatossoma. E o resto é o idiossoma, é o resto do corpo, onde tem as outras pernas e o resto. Os ácaros mais famosos, assim, que as pessoas mais conhecem, são os carrapatos, são ectoparasitas bem comuns de mamíferos, tem cachorro, gente, tudo quanto é bicho. E um outro muito comum também é o Demodex, que algumas pessoas já sabem que existe, mas acredito que a maioria não sabe que são aracnídeos, e que eles são muito comuns vivendo na pele, inclusive no rosto, ou seja, pode ter um aracnídeo andando e comendo o seu rosto nesse momento. Eles se alimentam ali de células mortas, de gordura e essas coisas assim do seu rosto, e costumam ficar associados em cravos, que são onde tem um ambiente propício para eles viverem. Agora vamos falar dos que para mim são os aracnídeos mais legais que tem, que são os amblypígios, ordem Amblypygi. Eles são até razoavelmente parecidos com os telefônidos, assim, o padrão corporal é parecido, o pedipalpo também é raptorial e a primeira perna 1 também é sensorial, que não toca o chão e etc. As diferenças são que o pedipalpo deles não é tão robusto, porque eles não pegam as presas com a função de esmagamento, ele tem bastante espinhos. E ele meio que fura a presa toda só para imobilizar enquanto ele come ela e é o que ele precisa. A perna 1 dos amblypígios são as mais extremas de todos. Elas são realmente muito longas, bem maiores que as outras, muito mais finas que as outras, e são o que provavelmente gera o nome deles de aranha-chicote, porque realmente eles ficam sacudindo assim e parecem chicotes que eles ficam batendo ao longo do ambiente. Eles possuem o corpo bastante achatado e as pernas no que a gente chama de posição laterígrada, que é quando elas são meio que viradas assim para o lado, e isso permite eles de entrar em frestas muito finas, em pedras e tal, normalmente dentro de cavernas, que é onde eles costumam viver. Apesar de eles terem uma cara bastante ameaçadora, eles são inofensivos para o humano e não possuem também nenhuma glândula de peçonha. E se você tá achando ele com a cara meio familiar, acha que já viu ele em algum lugar, você provavelmente já viu ele no cinema. No Harry Potter 4, o professor vai demonstrar lá os feitiços proibidos e ele usa um amblypígio para demonstrar. Provavelmente eles pegaram eles por ser um animal com aparência bastante exótica e diferente, que tem realmente uma cara meio de universo mágico, de uma coisa assim bem estranho, ele é bem diferente. E o próximo e último aracnídeo que eu vou contar aqui pra vocês são os opiliões, ordem Opiliones, que alguns aí às vezes também já conhecem. Eles são bastante parecidos com aranhas e é muito comum as pessoas verem um opilião e achar que é uma aranha. O jeito mais fácil de diferenciar é porque os opiliões possuem uma fusão do corpo muito forte entre prossoma e opistossoma. Então o corpo deles fica ali meio com aspecto de bolinha. Ele tem uma forma só no corpo, de onde saem as pernas, e não tem aquelas duas formas claras como no caso das aranhas. Eles também não possuem metassoma, e o pedipalpo deles, dependendo do grupo, pode ser ou ali semelhante às pernas, ou ter também função raptorial. Assim como outros grupos que eu já falei, ele anda só em 3 pares de perna e outro par tem função sensorial. A diferença é que nos opiliões, em vez de ser o primeiro par que é sensorial, é o segundo, que ele anda assim tateando o ambiente. São completamente inofensivos para seres humanos, não possuem peçonha, e também não são nem um pouco agressivos. Se você mexer com um, a defesa deles principal é ficar parado ali e tentar meio que se camuflar nos galhozinhos, etc, que tem ali pelo chão. A outra defesa deles também é bastante comum, é que eles também possuem glândulas repugnatórias. Mas a diferença é que a substância repugnatória deles não é tão forte, tão ácida e corrosiva como no caso dos escorpiões de vinagre. No caso dele é mais o cheiro que é forte mesmo, mais parecido com os percevejos. Uma outra coisa legal que eu queria falar é que tem um vídeo que roda também bastante na internet, seria uma casa supostamente infestada de aranhas. As pessoas estão filmando, elas entram, tem aranha nas paredes, nos tetos caindo assim por cima, aranha tudo quanto é lado. Mas na hora que eles filmam as aranhas, você consegue ver claramente que são opiliões e não aranhas, porque eles têm o corpo meio que uma bolinha, não tem aquela divisão do corpo de prossoma e opistossoma.
E é basicamente isso. Esses são os aracnídeos, para quem não conhecia, estão apresentados. Compartilhe os vídeos com seus amigos aracnofóbicos. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal que eu vou postar mais vídeos de ciência e de biologia. E até o próximo vídeo. Valeu!